no versículo 18, primeiro a seguir. Vamos ler o 17? Diz assim: sede também meus imitadores, Paulo dizendo: irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vai. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Viu? É o ventre. Sabe esses cabras que pegam e na igreja não vende porque está doente, mas lá no trabalho vai ficar o cartão amanhã. O Deus deles é o ventre, irmãos. Viu? Eu fui picar o cartão hoje, mas estou aqui. Né? E a Bíblia diz que a pergunta da fé do pastor, então vamos lá. Está na Bíblia. Olha lá, ó. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, irmão, eu sou do céu. Viu? Pode ir lá para frente. Mas a nossa cidade está onde? Está muito fraco, gente. Posso que vocês não estão ouvindo falar. A nossa cidade está onde, gente? Pronto. Onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Nossa cidade não é aqui, não é lá do céu. O nosso país não é aqui. Nós apenas moramos aqui para ganhar almas para Jesus. Mas a nossa cidade, o nosso país é lá no céu com Jesus. Eu vou preparar a morada para vocês. Viu? Glória a Deus. Mas o assunto de hoje não é esse. É que o louvor está me falando aqui. O negócio me acendeu. Esse texto aí acendeu no coração. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre a formação da igreja, né, irmãos? E Atos capítulo 1, versículo 8, glória a Deus, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, quando fala de Jerusalém, está falando da nossa pátria, da nossa cidade, nosso bairro, nossa casa. Porque às vezes, irmãos, nós precisamos fazer missão na nossa casa, na nossa família, né? Na nossa família. E muitas vezes não temos coragem de fazer missão, e às vezes queremos lá para longe, né? Lá para os Estados Unidos, lá para a Inglaterra, lá para. Eu conheci um cara aí, para Paris. Eu conheci um pastor que ele disse assim um dia: eu tenho chamado para a Austrália. Nós chamamos ele para ir, a igreja envia ele fica lá e vira empresário lá. Deixou a missão. Então, né, o nosso chamado, irmãos, eu já fui missionário, né? Tanto em Jerusalém, eu começo dentro de casa, né, na cidade, nossa pátria, nosso bairro, né? Samaria, os circunvizinhos, e aos confins da terra, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sem o Espírito Santo não há missão verdadeira. O Espírito Santo, irmãos, é que trabalha. A missão da igreja nasceu da vontade de Deus, mas somente pode ser realizada mediante o poder do Espírito Santo. Aleluia. Então, Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos ler, está aqui no meu escrito, mas vamos ler. Acho que é 1 Pedro 3,18, se não for escrever, é segundo. Qual é a primeira deve ser? Não. Segundo. Antes, crescei na graça. Veja bem, os apóstolos, eles ficaram 3 anos e meio crescendo na graça. Aliás,
crescendo na graça e no conhecimento. Porque Jesus estava ensinando eles a orar e ensinando eles no ministério, na palavra. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. O que é a graça? É oração, irmãos. Você vai buscar o Senhor. Jesus nunca orou menos de uma hora. Não, nunca. E um dia ele foi chamou os discípulos, alguns dos discípulos para orar, e eles foram com ele. E ele disse: fica aqui velando comigo, ele disse: fica orando. Eu vou logo mais ali, porque a situação era muito crítica. Era um momento que ele estava na aflição, agonia da morte. Foi lá no Gólgota, no Getsemane, né? Ele foi lá no Getsemane, disse: fique aqui, velando comigo, eu vou mais ali orar. E ele foi lá, orou na hora, voltou, os discípulos viram. Ele reclamou: você não pode velar comigo nem uma hora. E não diz assim para nós, irmão. Nós não temos, olha, tem muita gente que não ora nem 5 minutos, quanto mais uma hora. Como que vai crescer na graça? Como que vai ser batizado no Espírito Santo? Como que vai ser cheio do Espírito Santo? Não vai. Não vai. Então Jesus, ele primeiro instruiu os discípulos. Ele instruiu. Os discípulos ficaram na escola. E veja bem, o próprio Jesus não começou o seu ministério enquanto não recebeu o Espírito Santo em forma de uma pomba, né? Simbólico ali, em forma corpórea de uma pomba. Ela veio o dia que ele foi batizado nas águas. E ele não começou o seu ministério antes de descer as águas batismais, para deixar o exemplo para nós. E tem gente que quer fazer coisa na igreja antes de ser batizado. Tem que ser batizado. Para ser. Tem. E ainda tem que receber o Espírito Santo. Aí Jesus, quando foi batizado, depois recebeu a virtude do Espírito Santo sobre a sua cabeça. E quando Deus falou: este é meu filho amado, em quem tem prazer. Eu vou ver com o braço, em quem tem prazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali Jesus começa o seu ministério, começa a pregar o Evangelho, começa a curar os enfermos, começa a transformar água em vinho, começa a operar milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sem o Espírito Santo ninguém consegue fazer nada bem feito. Sim, nós vamos chegar lá. Entendeu? Então, irmãos, crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes da ascensão de Jesus e os discípulos receberam uma ordem direta dele para esperarem a promessa do Pai. Porque foi prometido ficar em Jerusalém até que do alto. Ele disse assim: eu vou para o Pai, e eu rogarei ao Pai que envie o Paraclito, o Consolador, o Espírito Santo, que convencerá o mundo do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles tinham que ficar lá aguardando, e eles aguardaram, irmãos. Foram para Jerusalém mais de 500 irmãos. Mais de 500. Da lei de Coríntios. E aí, chegaram no cenáculo e começaram a orar. Orar no dia não aconteceu. Porque tem gente que quer tudo na hora. Mas tudo tem o seu tempo determinado. E era 10 dias para completar os 50 dias. Entendeu? Era 10 dias. Porque, irmãos, aí passou o primeiro dia, o grupo saiu, não aguentou, foi embora. É aqueles crentes que têm metade do grupo, vai embora no espelho da igreja apostólica. Aí veio o segundo dia, mais um grupo. Aí quando chegou no 9º dia, já tinha, quando chegou no 10º dia, que eles foram receber a virtude do Espírito Santo, só tinha quase, não tinha 120, a Bíblia diz que tinha quase 120, né, irmãos?
e eles foram cheios do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. E aí, aquele Pedro medroso que estava lá, na fogueira ali, negando Jesus, irmão, ele ficou tão corajoso que ele abriu a boca e começou a evangelizar e ganhou quase 3.000 almas para o reino de Deus. Então, se você vê um crente medroso, aquele qualquer coisinha, ele desaba, melindroso. Lá no Paraná nós chamamos de crente cristal. Caiu no chão. Qualquer coisinha afasta ele do Evangelho. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, venha o que vier, ele está firme na rocha, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estão falando mal dele? Tá? Não está nem aí. Estão criticando? Não está nem aí. Né? Vamos ver lá. Hebreus 8. Acho que eu conheço. Você fala bem, faz mais alto, eu estou surdo hoje. A Bíblia me deixou surdo. Não, acho que é o 12. É o 12. Não é também. Não, o 12, capítulo 12. É isso, isso. Olá, vamos ver aqui. Portanto, eu vou pedir para a igreja ali para comprar minha garganta, ficar muito bem fácil. 1, 2, 3. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado, que não quer nos esconder, e corramos com paciência a carreira que nos dá a voz. Próximo. Lá. Continua. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo de que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vocês viram ali? Lá no primeiro versículo diz assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, precisamos deixar todo o embaraço. E o crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele não se embaraça com qualquer coisa desse mundo, não. De jeito nenhum. Nada embaraça ele. Porque ele não está olhando para as pessoas, ele está olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque a hora que o pastor cair, ele cai junto. A Bíblia diz que o homem, que Daniel era sujeito às mesmas paixões nossas. Era homem. Nós, irmãos, somos o pastor. Ninguém acha que o pastor é super-homem. Irmão, pastor é igualzinho vocês. Só tem uma função a mais, uma eclesiástica na igreja. Mas ele se der lugar à carne, ele é um fraco. Precisa de Jesus. E aquele que fica olhando o pastor, está segurando na barra da casa do pastor. Irmão, o dia que o pastor cair, ele cai junto. Se o pastor for para o inferno, ele vai junto. Então nessa noite eu quero dizer, olhe para Jesus, aleluia, que suportou as afrontas. Ele suportou as afrontas com alegria, não baixou a cabeça, não se prostrou, aleluia. O qual pelo gozo e alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas. Por quê? Ele estava cheio do Espírito. Viu? Cheio do Espírito. E crente cheio do Espírito, ele quer estar na igreja todo dia. O Davi, ele era cheio do Espírito. Acho que é o Salmo 24, se me falha a memória, versículo 7. Que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor,
e a buscarei. 27,4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura de quem? Aonde? No seu templo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Minha mãe então, uma coisa eu pedi ao Senhor, aleluia, e a buscarei, aleluia. Se quando a gente está buscando alguma coisa, a gente precisa achar, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava cheio do Espírito Santo. Agora tem crente que diz, mas não falei que eu estou com dor de barriga. Tem, estou bastante. Não vou negar que eu estou na ponta do dedo. Mas de manhã cedo, ele levanta 4 horas da manhã, sabe? Vai picar o cartão. Está olhando para o ventre, o Deus dele é o ventre, irmãos. O dia que eu não vim na igreja, por doença, se eu não puder andar, alguém tinha que me carregar. Eu já fui 1 ano para a igreja em cadeira de rodas, me empurrando. Me derrubou, quantas vezes era mostrado Pedro, quantas vezes, não era uma cadeira bonita assim, com Pedro, não, era uma cadeira com as cadeiras ruins mesmo. E quantos tombos eu não caí, os filhos empurrando, virava, eu caí, ralava a cara nas pedras. Mas não desanimei, irmãos, fiquei firme com Jesus. Porque o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, aleluia, eu vi o Senhor na cruz do Calvário, dizendo: tudo está consumado, e esta consumação foi por mim, foi por você, foi por nós, e a minha igreja começou. Agora nós temos que diferenciar uma coisa aqui. Ser cheio do Espírito Santo não significa a manifestação do ministério. Não significa. Tem gente, por exemplo, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é evidência acompanhado de línguas estranhas. Uma certa feita, o irmão me perguntou: pastor, eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, eu vou para o céu? Eu digo: se obedecer a palavra, vai. O importante não é falar língua estranha, pular, rodar, profetizar, não. O importante é obedecer às Escrituras. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, e outra coisa, nós somos, veja bem, nós somos testemunha de Cristo. Ele disse: sejam minhas testemunhas, deem testemunho da minha morte e da minha ressurreição para o mundo. Louvado seja o nome. Quando se ir por todo mundo pregar o Evangelho, ele está dizendo: vão testemunhar do meu Evangelho. Deus. E nós passamos o dia inteiro e não testemunhamos do Evangelho para ninguém. Não. Eu estava fazendo faculdade, eu era chamado de irmão. Falou do irmão, eu sabia quem era, porque eu era tagarela, irmãos. Dava uma brechinha, tinha professor que não gostava de dar aula na classe que eu estudava. Por quê? Porque qualquer coisa eu punhava Jesus no meio. Ele assim: não gosta, não gosta. Aí o professor falou: de novo Jesus? Eu falei: de novo, e até o último dia que eu estive aqui, é Jesus, aleluia, porque Ele me salvou, Ele me deu vida, e eu vou morar no céu. Seja assim, irmão. Seja. Então, veja bem, esse assunto está descrito: eles possuíam conhecimento, os discípulos, e haviam convivido com Cristo por aproximadamente 3 anos e meio. Ele
milagres. Entretanto, ainda não estavam preparados para cumprir sua missão. Faltava uma coisa: faltava ser cheio do Espírito Santo. Esse é o conhecimento. Pode uma pessoa vir aqui e ensinar para nós com conhecimento humano, mas não vai surtir nenhum efeito. Mas quando venha a graça de Deus e a unção do Espírito Santo, surtirá efeito que as pessoas se rendem aos pés do Senhor. Vocês viram a palavra domingo? Eu preparei bonitinho. Hoje eu não vou bater na igreja. Até o irmão perguntou, não, deixa eu contar isso no hoje, não, até o irmão perguntou para mim assim, hoje está feio, não. Eu falei, não, hoje eu vou dar uma alisadinha. Não foi, não? Mas quando cheguei aqui, não foi de tudo diferente. 4 almas aceitaram Jesus. Porque Deus estava na palavra, e quando Deus estava na palavra, surge efeito. Não é porque eu estava pregando, é porque o Espírito Santo estava trabalhando no meio da igreja, através da pregação da palavra. Então, meus queridos irmãos, você quer ser pregador? Busque a presença de Deus, do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Tire horas de oração, tire horas de jejum. Que você vai ver a diferença na tua vida e no teu ministério. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não tenho ministério. Claro que tem. Você aceitou Jesus, você recebeu o ministério de pregar o Evangelho. Aleluia. Então faltava. A grande lição de Atos 8, que não existe missão verdadeira sem a atuação do Espírito Santo, né? Métodos, estratégias, recursos e talentos são importantes, mas jamais substitui o poder divino. Posso criar estratégia? A igreja vai enchendo por causa de estratégia. Mas, irmãos, ninguém é transformado. Do jeito que entra, sai. Até pelos gritos, pulos, rodopio, mas irmãos, saiu dali para fora, não tem mais nada, vão viver como o mundo vive, porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele tenta mudar, ele começa a fazer a viver uma mudança, uma transformação. Ele disse o pastor assim, não é 300 e... quantos graus é? Não, é 180. Porque o 360, você vai voltar no mesmo lugar. Então aqui, ó, vamos fazer, 360. Voltei nem o canto. É 180 graus. Você vem as costas para o mundo. Viu? Mas você falou batismo lá. Não foi? Eu aprendi, não sabia disso. Mas aprendi. E tudo que eu aprendo, irmãos, eu guardo para mim, dentro do meu coração. Porque o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você vê a pessoa que vem pecando, é porque a palavra não está no coração, está só na língua. Quando a palavra desce ao coração, o crente muda de vida. A por isso que o coração alegre é formoseiro o rosto, né? Viu? Coração alegre. E quando Jesus está no nosso coração, a alegria transborda. Glória a Deus. O Espírito Santo é a fonte do poder para fazer missão, para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para evangelizar. Lucas capítulo 24, versículo 49. Guarda isso aí. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Onde é a nossa Jerusalém? Aqui. Nós vamos aqui. Eu estava estudando essa mensagem aqui. Irmãos, essa mensagem aqui eu extraí da primeira lição da IBB. Eu estava estudando a lição e desceu o meu coração esse assunto aqui. E eu fiz ele rápido. Entendeu?
na primeira lição da EBD. Irmãos, essa lição é extraordinária. Então eu quero convidar os irmãos, não percam nenhuma. Eu vou assistir às aulas, que me deu vontade da aula. Porque, irmãos, o meu coração arde. Quando eu falo do Espírito Santo, meu coração arde. Eu não gosto muito de história. Se eu chegar lá, irmão, meu coração ardeu. Porque quando fala de Espírito Santo, meu Deus do céu, eu me derreto, irmão, que nem gelo no sol. Porque quando eu estou triste, o Espírito Santo me alegra. Às vezes eu estou lá, Jesus, minha alma está batida, angustiada, por causa de alguns problemas, e eu ouço a voz do Espírito Santo. Eu estou aqui. Fale comigo, eu vou te ajudar. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu vou contar para vocês. Eu ia falar, não ia falar nada, eu vou falar. Eu senti algumas resistências. E teve dia que eu fui saudar alguém e falei de conta que não me via. E eu chegava em casa, chorava com o Martinho lá. E aí, irmãos, eu comecei a orar. Eu falei para o Martinho, sabe, não, pelo Deus, que eu vou jogar a toalha. Não vai dar certo. Aí ela disse para mim assim, mas você não vai ter coisa pior que isso? Vá lá. Eu dei uma repreensão e vou orar. Falei, Jesus, me ajude, o que eu vou fazer? Aí eu estava dormindo, sonhei com um monte de panelas cheias de comida, e o povo comendo. Falei, você não quer fazer comida. Comecei a fazer comida para vocês comerem. E olha, aí descobri não, eu já sabia, que na volta da mesa que une a família. Por isso, quando vocês forem almoçar ou jantar, sempre a família tudo junto, aleluia. Nós fomos para a mesa, a igreja começou a se unir, e graças a Deus está cada vez mais unido. E um povo unido, irmão, jamais será vencido. Estratégia que Deus dá para a gente. Mas nós descobrimos, né? Nós não queremos mais comida, vamos continuar fazendo comida. Glória a Deus. Ficar em Jerusalém, né, meu Deus? Né? Aleluia. Bom, eu estava sentado aqui hoje, e Deus me disse que você anda guardando algumas coisas no teu coração, que Deus tem te dado. Não é o dom que Deus te deu, te entregou nas tuas mãos, é para você usar. Quando Deus te der uma palavra, entregue, para que a cobrança não venha. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus dessa noite aqui. Eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo aqui nessa noite aqui. O Senhor Jesus não enviou os seus discípulos imediatamente. Primeiro ordenou que permanecessem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Esse poder não era poder político, não era poder militar e não era poder humano. Viu? Poder humano, irmãos, ele só serve para atrapalhar. Né? Poder político piorou. Se eu falar para vocês que eu não gosto de política, eu gosto. Tanto é que os políticos ficam me arrodeando aí e tentando me assediar. Eu disse para esse dia, falei, meu filho, eu prometi que vou votar em você, mas não conte comigo para pedir voto. Porque eu sou ministrador da palavra. Viu? E quando o político vem aqui, se ele falar político no púlpito, eu vou conversar com ele, porque não pode, aqui não, aqui é lugar de transmitir a santa palavra de Deus. E eu gosto do pastor Alcito, porque o pastor Alcito, ele não dá chance desse negócio não. Ele desce a rica. Ele não concorda. O político vem, eu não tenho que eu estou no Ipiranga, nunca vi ele colocar um político, a não ser que seja pastor, em cima do púlpito. Não. Mas as igrejas por aí,
traz esse político macumbeiro, traz esse político aí que vive na prostituição, e aí para mentir com o povo em cima do púlpito. Irmão, eu não concordo com isso, nosso presidente também não concorda, irmão, porque aqui é lugar de transmitir a palavra de Deus, é lugar de sentar homens de Deus, mulheres de Deus. Pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, que abre a boca aqui e o fogo desce lá, louvado seja Deus. Por isso que quando Jesus veio, o povo judeu achava, esse aí vai mudar o negócio. Só que eles não entenderam isso. Eles achavam que Jesus veio para reinar sobre eles. Foi Jesus fez a salvação. Ele não creu na salvação, ele creu que ele estava crendo que Jesus ia assumir o reinado, ia assumir o governo, ia resolver o problema aqui. Irmão, Jesus não veio para resolver o problema aqui, Jesus veio para trazer mais problema. Para trazer mais. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer confusão. Não foi assim isso? Não foi. É guerra. E hoje está essa guerra para ele. Eu não vim trazer paz, mas ele, aleluia, ele jura, então eles não estavam entendendo que Jesus veio aqui para nos salvar, para levar para a nossa pátria celestial, a verdadeira pátria, a verdadeira cidade, aonde ele é rei e vai ser rei para sempre, aleluia. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Irmãos, deixa de ser crente fraco. Deixa. Porque olha, nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos sentar no trono com Cristo. E ainda não é com Ele, é no trono dele. Porque Ele disse, aleluia, ao que vencer se assentará no meu trono. Meus irmãos, agora fica aí com coisinha, com disse-me-disse, com conversinha fiada. Irmão, você não é qualquer pessoa não. Você é uma pessoa muito importante, comprada pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, registrada como filho de Deus verdadeiro. Éramos o poder espiritual, dínamo, fogo, poder, aleluia. Eu estou cheio de Deus aqui, estou vendo um crente cheio de Deus aí, aleluia. Glória a Jesus. Levanta a tua mão e adora o Senhor, porque Ele está aqui nessa noite, fazendo um movimento aqui. O Espírito espiritual concedido pelo Espírito Santo era um poder espiritual concedido pelo Espírito Santo para transformar vidas e anunciar o Evangelho com autoridade, com poder. Que maravilha! Hoje eu vou falar aqui mais crente, irmão, mais crente, porque a palavra está falando muito forte comigo. Aleluia! Chega aqui ver. O chamado vem de Deus, mas a capacitação vem do Espírito Santo. Glória a Jesus. Nenhum servo de Deus consegue cumprir sua missão apenas com as suas próprias forças. O Espírito Santo fortalece, capacita e dirige todos aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente. Deve ser crente de porteira fechada. Glória a Deus. Pois eu achei que eu ia pregar hoje. Quase que eu liguei para o Movando, né? Mas aí eu cheguei aqui, fui dar uma lida no texto. O Espírito Santo disse, vai que eu estou contigo. Vai que eu estou contigo. O Espírito Santo transforma discípulos em testemunhas.
Viu? Esse discípulo que está fazendo aí vão se tornar testemunhas, ganhadores de almas. Aleluia. Glória a Jesus. Porque quem é testemunho, ele não consegue ficar calado de jeito nenhum. Né? Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se, todos reunidos no mesmo lugar. Na minha versão, que está aqui eu extraí lá, está escrito concordemente. Mas aí eu gosto disso aqui, que é referendalmente. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento. E nós, para receber o poder do Espírito Santo, nós temos que estar reunidos e temos que estar com o mesmo pensamento. Aleluia, para que o Espírito Santo desça e encha a igreja, batize, salve, faça milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E de repente, veio do céu um som, como que de um vento. Não foi um vento, foi um som como que de um vento. E vocês sabem, irmãos, por que nós somos pentecostais? Porque os discípulos foram batizados com barulho. E o barulho era tão grande que chamou a atenção daquele povo que estava naquela festa do Pentecostes ali. Né? Por isso nós somos chamados de pentecostais. O barulho foi tão grande que chamou a atenção de lá. Então tudo lá. E olha, eu acho que eles estavam. Porque o povo disse: estão bêbados, estão embriagados. Aí Pedro levanta com muita coragem e diz assim: ninguém está bêbado aqui, ninguém está embriagado, nós estamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. E começou a pegar pela boca. Aleluia. E eu quero dizer nessa noite aqui: Deus falou ao profeta: abre a tua pé, abre a tua boca e eu te encherei. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. E abre a tua boca e dá glória. Diferente, impetuoso, forte, impetuoso, forte. Aleluia. E encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Glória a Jesus. Às vezes nós ficamos meio assim quando o irmão se alegra, e levanta a mão, e Jesus escula e tudo. Mas irmão, aleluia, Deus, o corpo, irmão, ele fica à disposição do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes eu seguro um pouquinho para não exagerar, porque tem gente que ele, em vez de deixar o Espírito Santo usar, ele usa o Espírito Santo, e a gente sabe. Eu não sou besta não. Eu já mandei profeta sentar. Começou lá a ralabater, e digo: sente aí, minha filha. Aqui não tem rapa nada, aqui ninguém rapa nada. Mas quando o profeta é de Deus, a gente sabe também, irmão. Sabe? Quem tem o Espírito do Senhor decide tudo, e dele ninguém consegue discernir. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, vamos buscar o Espírito Santo para que nós venhamos discernir o que é Deus na igreja e o que não é Deus. Um dia eu dirigi uma igreja e começava a pregação. Tinha um casal lá, não era um casal, era um moço e uma moça. E eles começaram a correr no meio da igreja. Aí quando foi, eu chamei os dois lá na secretaria. E eu venho aqui: a hora da mensagem é a hora de comer, sente que quer. Aí o pastor chegou lá, o pastor chegou lá, e disse: fulano, fulano, como é a nossa corridinha? O pastor não deixa. Não era da carne, não é Espírito Santo. E quando é o Espírito Santo, o pastor pode falar que não vai resolver. Que deu um irmão lá que o prefeito ia visitar a igreja, e o pastor falou: olha, eu vou te dar uma. Ele tinha uma botina tudo rasgada lá. Ele falou: pastor, eu vou te dar uma botina nova, para você ficar caladinho sentado na frente, o prefeito veio hoje. E o culto foi indo, o irmão foi cantando, e foi, daqui a pouco ele. Aí, com botina, sem botina, glória!
vistas, está vendo? Nossa, olha, e foram vistas línguas, por eles, línguas, repartidas como que de fogo. Como de fogo, não, era como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Veio em forma de fogo. Glória. Pousou. Aleluia. Já pensou nós olhar para a cabeça dos irmãos aqui e ver fogo na cabeça dos irmãos? Isso pode acontecer sim, irmãos. Pode acontecer sim, em nome de Jesus. Se aconteceu lá, que pode acontecer também. É só nós andar na linha, não andar no trilho certo. Vamos andar nesse trilho aqui. Aleluia. Que nós vamos ver coisas estrondosas acontecer dentro dessa igreja. E foram, e todos, não foi meia dúzia, foi todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Quanto tempo faz que você não fala uma língua estranha? O que está acontecendo? É batizado do Espírito Santo? Não fala mais língua estranha? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Comece a buscar o Senhor, irmãos. Comece a orar. Levantar em madrugada. Glória a Deus. Comece a chorar nos pés de Jesus. Derrame, nem o pastor Edson, bote a cara no pó. Antigamente eles fizeram muito isso. Bote a cara no pó. Atos capítulo 4, versículo 30 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Note, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos vontade do evangelismo. Temos prazer de ir para o culto de doutrina, escola dominical. Temos prazer de ir para o culto de oração. Os nossos cultos de oração antigamente, quando aí no meado de 1976, 78, 80, 95, irmãos, as igrejas do culto de oração eram lotadas até a tampa. E depois foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando. Hoje se fala em culto de oração, Pedro, Tiago e João e alguma Maria. E às vezes vem as Maria e os Pedro. Não vê o Tiago e o João. Sexta-feira tinha culto de oração. E aí, vinha o Nilton. Teve um dia que fiquei feliz, tinha 18. Aí eu fiquei feliz que tinha 20 e alguma coisa. Daqui a pouco, acabou. Fogo de palha. Não é fogo do Espírito. Fogo de palha, você apaga fogo na palheira, já se apaga. Tem que colocar fogo no cerne. Quem conhece cerne aqui? É madeira dura. O bicho pega fogo ali e fica. Lá no sul, até se eu ver lá, irmã, eu vou mostrar para vocês nó de pinho. Quem conhece nó de pinho? Nó de pinheiro. Aquilo ali pega fogo, irmão, e o braseiro dele demora para apagar porque não dá cinza. É chamada da nó da araucária que eu falo. Nós falamos do Olipinho lá no sul, que é de lá. Né? Nós usávamos aquilo para assar também. Nós fazíamos assar mandioca. Nós pegávamos, fazíamos uma fogueira aquilo lá e depois enterrávamos lá as mandiocas e outro dia eu ia assadinho para tomar um café. Né? Vamos voltar ao assunto aqui. Nosso assunto não é comida, nosso assunto aqui é Espírito Santo. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam com medo, escondidos e inseguros. Depois de serem cheios do Espírito Santo, tornaram-se homens e mulheres corajosos, anunciando a Cristo, mesmo diante de perseguições e até de morte. Será que se viu uma perseguição para nós aqui, nós vamos correr? Diz que um dia chegou um monte de soldado na igreja,
com metralhador e tudo. Disse, ó, quem for crente aqui vai matar todo mundo. Ficou só um irmãozinho e pastor. Porque o pastor sabia. O pastor sabia. Eu tinha comido também. E a irmãzinha ficou lá. Aí o soldado perguntou assim, e a senhora? Eu que perdi na correria aqui, carregaram meu leito. E os soldados eram crente pentecostal, irmão. Depois daquilo fizeram culto pentecostal lá. Será que se a perseguição vir, nós vamos permanecer firmes no Evangelho, meus queridos irmãos? Ou vamos fracassar? Por isso que nessa noite eu te aconselho, busca o poder do Espírito Santo. Busca ser cheio do Espírito Santo. Porque se tem crente cheio do Espírito Santo, ele não se acovarda. Ele bebe água vigiando. Aleluia. Glória a Deus. A palavra testemunhas significa que alguém que confia em uma verdade por meio da própria vida. Ele dá sua própria vida para aquela verdade. Mesmo que isso lhe custe a morte. Será que se ele vai chegar alguém aqui e perguntar, ou você larga de Jesus ou morre? O que você resolve? Será que eu vou dizer, não, eu vou morrer? Será? Por isso, nesta noite, Deus está dando essa palavra aqui para nós encher o Espírito Santo. Porque crescer no Espírito Santo não está nem aí. Veja Pedro. Oh, Pedro estava cheio. Estava condenado para morrer todo dia. Amarrado do outro lado, preso lá no meio da cadeia. E a igreja foi orar, a igreja crente. Veja o poder da oração. E Pedro chegou lá, não vai falar de Pedro. Pedro chegou lá, pegou, tirou a túnica e foi dormir. Despreocupado, sabendo que amanhã ia morrer. Mas o morrer para o crente é ganho. É ganho. Pedro sabia disso. E aí quando a igreja começou a orar, porque ainda não era a hora de ele morrer, ele tinha que fazer algumas coisas mais, Deus falou assim, pô, vai lá, acorda que ele dormiu lá. Hoje eu dei outro cara, acorda, acorda, se cinge o teu lombo e vai lá, calça a tua sandália e vá-se embora. E Pedro foi saindo, Danilo, não sei se ele passou pelas paredes, o seu portão abriu, mas sempre Pedro saiu da prisão e chegou lá na igreja, onde a igreja estava em contínua oração por ele. Crente cheio do Espírito Santo, irmão, mesmo sabendo que vai morrer amanhã, ele fica tranquilo, porque a nossa pátria é lá na glória, o nosso descanso é lá. A nossa vida não está aqui, a nossa vida está lá. Meu Deus, vou sair mais cedo aqui hoje. O Espírito Santo nos transforma o caráter. Tem pessoa mau caráter, mas quando ele é cheio do Espírito Santo, o seu caráter muda. Ele é trapaceiro, não vai trapacear mais, ele é mentiroso, não vai mentir mais, porque a boca dele vai ser cheia de Jesus. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de Jesus, ele vai falar de Jesus. Por isso que nós vamos mostrar. O Espírito Santo produz coragem para anunciar a Cristo. Aleluia. Às vezes eu vejo a igreja do Morninho aí, e os caras chegam, gente. Quer bater na gente? É. O irmão de Morninho é corajoso. Daí eu pego um pouco da coragem dele e vou lá. Esses dias o cara fui pegar o frente do cabra deu um empurrão. Vem atrapalhar minha vida. Eu falei, Jesus ama você e eu também. Aí ele pensei com a nossa conversa, mas não desanimei. Eu vou andar atrás dele e falar Jesus, 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 mas não é para mim. Né? Para encerrar, a última pergunta. O verdadeiro testemunho nasce de uma vida cheia da presença de Deus e do poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos buscar a presença do Espírito Santo. Vamos procurar se encher do Espírito Santo. Tinha um corninho, nós cantávamos
usavam antigamente, o crente fria, vai buscar poder. Eu esqueci, até um termo livrinho lá que tem ele. Né? Então, irmãos, nós precisamos buscar poder de Deus. Se revestir a poder. Né? Esse celular tem que ficar sem som no culto. Né? Deixando tirar a atenção dos irmãos. Né? Então, nós precisamos buscar poder de Deus. A deixar de ser crente fraco. Quem é que lembra desse corinho? O crente frio vai buscar poder. É assim, nós cantávamos muito esses corinhos antigamente, hoje não se canta mais, nós só canta quer vitória, aquele que a vitória está chorando, ele chora, pega o bonito. É gemendo, é chorando que nós vamos ter vitória. Não canta esse jeito, não. Canta assim, outro menino que eu fico zangado quando os irmãos cantam, questiona, adora. Quem vai questionar, não? Adore. Por que questionar? O que Deus faz está tudo certo. Nada está errado. É nós que estamos errados. Viu? Então, fica o conselho para nós todos aqui. Se encher do Espírito Santo. Viu? Vamos orar. Aleluia. 39 irmãos aqui. 39. 30? 39. Aleluia. Vocês entenderam a minha mensagem hoje? Porque eu estou falando com o nariz trancado e está saindo meio encaixotado agora. É essa palavra que Jesus queria falar conosco hoje. Para nós não ser fracos. Viu? Então, o dia que você ficar doente, né, venha para a igreja para Jesus fazer o milagre. Eu cheguei aqui, pergunta para o irmão Adécio, com uma tosse, né, irmão Adécio? Dobrei o joelho e comecei a orar, a tosse foi embora. Vocês estavam esperando na porta ali, mas eu acho que não. Eu estava, dando minha cabeça, tanto tossi. O Adécio ouviu. Né? Dobrei o joelho e falei, Jesus, eu não posso trabalhar no culto dessa tosse, Jesus. Faz alguma coisa, Jesus. E ele fez, irmãos. Filho, como é bom servir a Deus. Nós chegamos doente e sai curado. Ontem eu fui para uma pregação, né? Comi um pedaço de bolo lá, parece que eu não comi um pedaço de barro. Mas não deixei de ir. Fui, glorifiquei a Deus. Hoje estou aqui e amanhã vocês me ouviram de novo, né? E assim por diante, para a glória do nome do Senhor. Vamos, eu quero pedir que o irmão Emilton venha aqui orar pela igreja, pelo pedido de oração. Depois o irmão, nosso anciano aqui, o irmão Chagas, passou assim, que falou com o senhor ancião? Ele falou que ele é ancião. Lá tem um ancião igual a ele. E ele ainda falou assim, ele é o meu tesoureiro. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu peço oração por minha família, os irmãos, pede oração. Amém. Vamos apresentar estes nomes aqui, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua boa palavra nesta noite, Senhor, nossos corações. Pai querido e santo, ó Deus, por esta noite, Senhor, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa de oração. Pai Santo, também neste momento, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos apresentar, Senhor, pela tua grande e infinita misericórdia, as nossas vidas, Senhor, e também cada pedido de oração. Senhor, ó Deus, tu sabes a nossa necessidade, ó Deus. Tu sabes, Senhor, cada pedido que aqui tem sido, ó Deus, falado, apresentado a ti, Senhor. Deus, tu conhece, Pai Santo, a necessidade. Ó Deus, tu sabes que precisamos de um milagre. Tu sabes, ó Deus, que precisamos da cura, da libertação, da transformação, Senhor. Uma mudança de vida, ó Pai. Pai eterno, também queremos te apresentar cada nome neste caderno de oração. Ó Deus, que ali foi anotado, Senhor. Toma, ó Deus, em tuas mãos. Faz um milagre, libertação, transformação, salvação, Senhor. Ó Deus, para que
mais e mais glorificado. Pai eterno, é no nome de teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós te pedimos e também nós te agradecemos. Amém. Irmãos, não esqueçam, sábado às 14 horas teremos a EBF, Denominação de Oração. Tá? Temos a EBF, venham aí ajudar, né? Olhem por nós também, vamos estar viajando, eu, alguns irmãos, irmã Maria, irmã Damiana, irmão Paulo, irmão Nilton, irmão Fabiana com a irmã Priscila, como falamos, com a irmã Tânia, né? E eu já pedi para a irmã Ana Paula assumir aí a cozinha da EBF, tá certo, irmãos? Então vamos, no encerramento desse ensino, que ele vai levar nós umas 3 terças-feiras, nós vamos aqui fazer uma busca pelo batismo do Espírito Santo e renovação. Quero ver essa igreja aqui no fogo, falando língua estranha e até dando essa pipocada aí. A paz do Senhor, irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre, e todos nós digamos amém.